Qual o fundamento da nossa fé cristã? Um túmulo vazio. Sim, a pedra angular do Evangelho é a tumba sem o corpo de Jesus. A ressurreição é a notícia do surgimento de um novo mundo, de uma nova vida, de uma nova raça, que se inicia a partir de Jesus Cristo e de sua vitória sobre a morte. No verso 10, nós aprendemos que Jesus destruiu a morte. Em toda a história da humanidade nunca houve nenhum relato, antes de Cristo, nem depois de Cristo, de alguém que morreu e ressuscitou por conta própria. A Bíblia relata algumas pessoas que ressuscitaram, mas essas ressuscitaram através da oração de homens de Deus. Contudo, estas pessoas morreram mais tarde. Portanto, não podem ser consideradas vencedoras sobre a morte. Jesus é o único homem que venceu a morte. Sua morte possui aspectos diferentes dos demais mortais, conforme podemos ler em Mateus capítulo 27, verso 45 ao 56. Jesus, no verso 50, entrega seu espírito, o que faz sua morte ser diferente, uma vez que ele mesmo se entrega à morte. A morte não venceu. Os homens não venceram. Ele voluntariamente se entregou por nós, conforme lemos em João capítulo 10, versos 17 e 18. A morte, ela é consequência do pecado. Jesus não tinha pecado. Entretanto, entregou sua vida para pagar o preço dos nossos pecados, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 2. Se Jesus não tinha pecado e pagou o preço do pecado de todos nós, de todo mundo, portanto, na cruz Jesus destruiu a morte. Na cruz, a morte morreu. A cruz é a morte da morte. Talvez você pergunte, por que ainda morremos? Por que ainda sofremos os efeitos do pecado? Porque embora Jesus Cristo venceu na cruz a morte, a Satanás, embora a vitória foi consumada através do seu sangue e de sua ressurreição, ele consumará esta vitória em sua segunda vinda à terra. Enquanto Jesus não voltar e por fim a esta era, nós vivemos um período intermediário, chamado pelos teólogos de já e ainda não. Embora não morreremos mais, conforme lemos em João capítulo 11, verso 26, porque temos a vida eterna, passaremos pela morte física até a volta de Cristo. Embora nos aguarde um novo reino de justiça e paz, vivemos como peregrinos neste reino injusto e cheio de guerras. Entretanto, devemos continuar crendo que Jesus venceu a morte e vivo está para sempre, e voltará para consumar sua vitória e levar seus filhos para a nova Jerusalém. Jesus, ao vencer a morte, gerou uma nova raça de seres humanos que passarão pela morte, mas que em Cristo triunfarão sobre ela. No verso 10 também aprendemos que Jesus trouxe à luz a vida. Jesus trouxe a vida à luz. A ideia dessa frase é que Jesus trouxe vida. O mundo estava ausente de vida. Vida espiritual, vida familiar, vida emocional. O mundo sem Deus se encontrava morto em decomposição. E Jesus traz a vida para o mundo. Mateus capítulo 4, verso 16 diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. O povo estava em trevas devido primeiramente à falta de espiritualidade, uma falta de compromisso com Deus, que trazia como consequência a ausência de profetas, uma religiosidade cega e inútil, uma vida social e econômica
subjugada pelo Império Romano. Israel vivia em trevas. Para eles, o Messias era a esperança de uma mudança de vida. Jesus surge trazendo luz e esperança para este povo, curando os enfermos, libertando os endemoniados. Jesus traz uma nova visão de vida e conduta ética. Jesus traz a luz, a vida. Jesus surge para libertar não só Israel da escravidão do pecado, mas também a todos os homens da terra, a toda a terra. Jesus traz luz para o mundo. A luz de Jesus conduz todos à vida eterna. Em João capítulo 3, verso 19, está escrito: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Interessante que Jesus é a própria luz e a própria fonte de vida. Por isso mesmo sua luz irradiava ao mundo vida. No entanto, muitos desprezaram sua luz, seus ensinamentos, suas obras, porque eram maus. Você já percebeu que algumas pessoas são tão más que não conseguem ver as qualidades de outras pessoas? E quando as vê, passa a odiar aquela pessoa que possui qualidade? Isso acontece porque sua incapacidade, somada à amargura de seu coração e à inveja, a torna incapaz de aceitar as qualidades do outro. Muitos fariseus eram assim. Viam Jesus como um grande mestre, um grande profeta. E sua incapacidade de ser como Jesus, somado com sua inveja, os faziam odiarem a Jesus. A luz de Jesus está manifestada no mundo através de seu corpo, sua igreja, de cada membro de seu corpo. Muitas pessoas que te odeiam por ser cristã, te odeiam porque no fundo você irradia a vida de Cristo. Você traz à luz a vida de Jesus. E ela percebe que não consegue ser como você, que não consegue perdoar como você, que não consegue ser paciente como você, e passa a te odiar. No fundo, ela tem inveja de sua simplicidade de vida, de sua paz e de sua vida. Se tua vida não tem brilhado à luz de Jesus, não tem incomodado a ninguém por causa de seu compromisso com o Evangelho, é preciso rever sua conduta de vida. Jesus nos tirou do império das trevas e nos levou para o seu reino. Portanto, devemos viver como filhos do reino da luz. Jesus gerou uma raça de seres humanos que devem brilhar, que devem praticar boas obras, que devem fazer com que o amor de Deus seja conhecido em todos os lugares, a partir de uma vida de devoção, e não de um movimento de boas obras. Deus não quer de nós ativismo. Deus quer ações que partem do mover do seu Espírito em nós. No verso 10 ainda aprendemos que Jesus trouxe a imortalidade aos homens. Precisamos cuidar ao dizer que Jesus nos tornou imortais. Primeiro, não somos imortais por capacidade própria. Isto significa dizermos que não temos vida própria. Sem Jesus secaremos. Jesus é a videira verdadeira. Não há vida fora de Jesus. Ele possui vida própria e compartilha a sua vida conosco. Ele é a fonte de vida. Não somos deuses e nem seremos deuses, como alguns afirmam por aí. Nossa existência só será possível na eternidade na medida que estamos ligados com Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. A imortalidade põe fim às despedidas dolorosas. Você já deve ter sofrido por perder alguém que você amava muito. Às vezes me entristeço quando lembro de meu amigo Homero, que morreu tão jovem, da perda da minha mãe, há um ano atrás. Você já deve ter derramado lágrimas por causa de alguém que se foi deste mundo. A imortalidade coloca fim a este sofrimento.
não nos despediremos mais de ninguém. A morte já não existirá mais. Não sofreremos por causa do amor. Você também já deve ter sofrido por amar uma pessoa e não ser correspondido. Quando recebemos um novo corpo imortal, não teremos mais este sentimento. Jesus diz que no céu não haverá casamentos. Seremos todos irmãos. Então ninguém vai sofrer por paixão. Este sentimento humano, maravilhoso, será totalmente canalizado para um amor fraternal, amor de irmãos e irmãs. Jesus gerou uma nova espécie de seres humanos, ou poderíamos dizer, trouxe de volta a verdadeira humanidade que o Pai havia dado aos homens antes da queda. A vida com Cristo está repleta de esperança. Estas bênçãos são manifestações da nova raça gerada por Cristo. A morte foi vencida, a vida foi manifestada, e aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador viverão para todo o sempre. Deus te abençoe.